Jesus Cristo, ele nos tornou filho nele mesmo, para ele mesmo, porque ele é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, ele é os três. Só que quando ele veio aqui na Terra, ele veio como filho, o Verbo encarnado, para poder quitar a nossa conta, nossa dívida. Porque ele não podia pagar a dívida sem ser filho inocente do pecado, mas com o corpo semelhante a este contaminado e o dele não contaminado, que era para poder atrair e incluir o pecado desse corpo nele, desse pecador nele, e assim morrer e sofrer o castigo que esse aqui merecia e devia, porque a dívida era tamanha que esse não podia pagar, esse corpo aqui não tinha como pagar. A dívida era imensa, impagável por esse corpo. Então Jesus, quando foi para a cruz, ele assumiu a gente nele, ele atraiu e incluiu nós nele. Essa é a filiação. Primeiro, para ser identificado, porque nós não éramos identificados. Nós éramos estranhos no mundo sem Deus e alheio à vida de Deus. Então, na cruz, como ele diz em João 12:32, que ele, quando fosse levantado e posto entre os céus e a terra, ele atrairia a todos. Todos. Agora todos, igualmente, precisam saber, conhecer e crer no que Jesus fez. Não é no que Jesus vai fazer. Jesus já fez. Mas a teologia, a teosofia e a filosofia, elas, com a teologia delas, com as filosofias delas, dessas organizações, diz que você tem que pagar. Porque a interpretação deles é no sentido de que você ainda está devendo. Que você deve ainda à lei e à justiça e a Deus. Ignorando por completo o que o Cordeiro fez, o que o próprio Deus fez, que é se encarnar como filho e morrer, pagar a dívida de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Crer aqui é confiar no que Deus fez em Jesus Cristo. E o que é que Deus fez em Jesus Cristo? Nos incluiu nele, nos fez morrer nele e nos gerou de novo. Agora nós somos uma nova criação. O Israel de Deus, restaurado, regenerado, lavado no sangue do Cordeiro e limpo. Não é como o sangue do sacrifício dos bodes, dos novilhos, dos touros. Não é. O sangue de Jesus lavou e purificou de uma vez por todas. Justificou nós. Agora nós somos justificados. Então, se você é regenerado, justificado pelo que Jesus fez, é um benefício para você. Um exemplo bem comum para esse fato é aqui no Brasil. As pessoas recebem um benefício do governo, que pessoas idosas, já de 60 anos para cima, recebem um logo. É um benefício do governo que ele está dando a essas pessoas. Dando. Elas merecem nada disso, não é por merecimento. É o que ele quer dar. E aí, ajudar elas, porque elas estão frágeis, já não tem trabalho para elas,
Então ele ajuda dessa forma o governo desse país, do Brasil. Do mesmo jeito Jesus fez e fez melhor, que é pessoas de todo o planeta, que ouvindo o Evangelho, recebendo e confiando, que é o crer, é um beneficiado, é uma nova criação. E o pecado não tem mais como mandar em você, ou dominar você, ou subjugar você, para que você viva temente ao pecado. O pecado já foi aniquilado no corpo de Jesus. Ele teve o devido pagamento. Ele exigia aquelas chicotadas, aqueles espinhos, aquela lança. Ele exigia tudo isso, o pecado. E aí Jesus pagou tudo isso. Está pago. Agora, eu preciso crer nisso, né? Confiar nisso. Mas aí, além de já ser complicado alguém me dizer isso, porque eu tenho medo da Bíblia e não quero ir para a Bíblia porque as pessoas interpretaram a Bíblia e tem a Bíblia como um livro punidor, cheio de sentenças, cheio de juízos, cheio de julgamento, e as pessoas não querem ir, primeiro porque não conseguem crer, porque elas querem entender sem crer. E querem entender o que Deus está dizendo na base de interpretação humana que os homens fizeram. Não funciona. Ela é um espírito vivo, a palavra, a Bíblia. E ela se revelará a você se você se despir. Lembra do que aconteceu com Saulo de Tarso, que se tornou-se Paulo, o pequeno? Lembra? Quando ele caiu no chão, que ele se levantou, estava cego. E quando Ananias colocou a mão sobre sua cabeça, dos seus olhos, a Bíblia diz que caiu como escama. O que é isso? Todos os ensinos que ele aprendeu na Torá, da lei, que ele era um fariseu, a Bíblia vai falar que ele foi criado aos pés de Gamaliel, era um homem instruído na lei mosaica, os 10 mandamentos. E os 613 penduricalhos que os judeus adequaram à lei mosaica. Então ele era conhecedor profundo disso. E quando Ananias colocou a mão sobre a cabeça dele, essas coisas caíram por terra, tudo saiu. E ele entrou no cristianismo nu, despido de tudo isso. O Paulo fala isso claramente quando ele escreve aos Efésios. Ele diz: despojai-vos do velho homem que se corrompe. Despojar é despir, é tirar. Porque se eu for para a Bíblia e ler ela e tentar entender ela à base dos raciocínios lógico e racional e as interpretações que os homens tido como entendido do Evangelho, da teologia, da filosofia e da teosofia, eu estou ferrado. Eu preciso me despir de tudo isso e ir para a Bíblia e crer na Bíblia, confiar nela. Que é um pecador perdido, sem Deus e sem nada neste mundo. E Deus me amou, me chamou e me purificou e eu sou puro. Agora, lavar remido com o sangue do Cordeiro. Mas é do jeito que eu estou. Do jeito que eu sou. É lógico que esse mundo que eu acabei de falar, teológico, filosófico, não vai aceitar isso. Porque eles criaram, segundo os conhecimentos deles, segundo o mundo, as doutrinas do mundo, norma, preceito, conceito para dizer como é que você vai entrar no céu. Até não faz muito tempo que a religião empunhava isso, queimou gente viva aí na fogueira. Porque eles tinham um caminho para as pessoas chegar no céu e entrar no céu, e eles poderiam amenizar
com oração, com penitência, com flagélio, e com abnegação, uma série de coisas que eles tinham com indulgência vendida para as pessoas, diminuir o seu tempo no purgatório e entrar mais rápido no céu. Coisa nenhuma. Você jamais, eu jamais, nenhum ser humano jamais entrará no reino de Deus se não nascer de novo. E um ser humano na terra jamais nascerá de novo sem conhecer a verdade, que é Jesus Cristo, a palavra, o Santo Evangelho. Ele é a verdade. Ele disse isso claramente, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo. Está lá escrito. Agora, as pessoas se assombram, e as congregações que estão aí, na grande maioria, mantêm seus membros debaixo desse jugo, condenado. Elas dizem que eles são salvos, mas porque fez assim, está fazendo assim, está fazendo assim. E isso não é verdade. Não é verdade. É mentira de quem está dizendo isso. Muita gente está dizendo isso até intencionado, com uma intenção boa, num certo sentido. Mas não é verdade isso. Então essa intenção não é boa. Entre aspas, né? Não é boa não. Quando alguém diz que você deixa o pecado porque se batizou nas águas, entrou numa igreja aí qualquer, porque você aceitou Jesus. Tem um monte de gente de crente que vai dizer isso. E não é verdade. Não é. Se você não receber a palavra e não crer na palavra, confiar na palavra, o que a palavra diz, e você não confessar ela com a sua boca e com o coração crer, você pode fazer o que quiser, o sacrifício que for. Pode fazer, pode amontoar um templo de Salomão em cima de outro templo de Salomão. Pode amontoar. Não funciona. Não funciona. As pessoas são libertas pelo nome de Jesus. Elas conseguem a libertação. Não é pelo templo ou pela pessoa que está dizendo. Não é. As pessoas esqueceram as escrituras. Não é nem tanto esquecer, não conhecem. Desconhecem a escritura, são ignorantes acerca da escritura. Mesmo lendo, não a recebem, não toma como a palavra de Deus, como Deus falando com elas, com as pessoas que estão lendo, não toma isso assim. E passam a acreditar nessas coisas assim mesmo, que fulano de tal é quem faz com que o demônio saia de você, a doença saia de você. Não é verdade. Quando o Pedro e o João iam entrando lá no princípio do Evangelho, no tempo de Formosa, e tinha um aleijado lá na porta, eles agradeceram a Deus e mandaram o homem se levantar, o Pedro, e o homem se levantou sobre os seus pés, e os pés se endireitou, suas pernas, e ele ficou saltitando e pulando, e o pessoal queria bendizer a eles, e eles disseram, não, nós não fizemos, isso aqui não foi nós que fizemos, quem fez foi Jesus, não foi nós. Mas é hoje, nesse dia chamado hoje, é o inverso. As pessoas que dizem que estão fazendo alguma coisa, acham é bom alguém dizer que foi elas que fizeram, mas não é verdade, não foi essas pessoas que fizeram. E outras pessoas, pela teologia, que isso é da filosofia, da teosofia, que mantém essas coisas dessa forma. Mas tem a teologia, que diz que é cristã. De outra forma também, dizendo, fazendo essas coisas. Teologia, ela diz que se você aceitar Jesus, se você se batizar nas águas, se você fizer assim, se você fizer assim, se você jejuar, se você fizer assim, sempre em troca, sempre ensina você a trocar.
porque você não entra no céu. E aí tem congregação inteira, grande, debaixo do pecado, sujeita, debaixo do pecado, que Deus já matou Jesus. Pode um negócio desse? Mas é assim. Por que isso? Por causa da ignorância e do medo que essas pessoas enfiaram, né, na multidão. E a multidão tem um medo terrível da Bíblia, porque eles acham que a Bíblia está julgando eles. Mas não é verdade, a Bíblia está dizendo que o julgamento é por causa dessa condição e foi feito por causa dessa condição. Mas você pode achar o caminho e andar nele, livre, livre, livre. E é com esse pecado que você vem a Jesus, porque Jesus te chama do jeito que tu está, sujo, a consciência cheia de coisa de pecado. Tem muita gente na igreja que acha que o pecado é quem destrói ela. E se ela pecar, ela vai para o inferno. E vai os líderes também dizer isso para elas. E mantém a congregação não debaixo da justiça, da graça e da misericórdia de Deus, mas debaixo do jugo dos homens. Porque os homens interpretam a palavra de Deus segundo os conceitos que eles trazem, de rudimento de homem e doutrina de demônio. Vai caçar o que fazer. Isso não é verdade. Não pode ser. Então você quer dizer, eu não quero dizer nada. Eu estou citando algumas passagens da Bíblia para que você reflita, você que tem medo da Bíblia, que lê, mas lê subjugada, como se o pecado tivesse domínio sobre você. Meu amigo, maior é Deus, maior é o que está em você do que o que está no mundo. E se Deus diz na sua palavra, você pode botar sua barba de molho, porque Deus pode. Se ele disse, era melhor para você confiar no que ele disse. Se está escrito, lembra de quando Jesus venceu Satanás, derrotou Satanás na tentação, lá no deserto? O que foi que ele usou? E agora você se lembra quem é Jesus? Se lembra? Jesus é o verbo, é a palavra encarnada. Mas o que é que a palavra encarnada usou para vencer o inimigo? A palavra. A palavra agora estava na boca de Jesus. Está na sua, se você for para a Bíblia e falar o que a Bíblia diz. Eu diria, em especial para esse dia de hoje, a nova aliança. Porque você está purificado, lavado, remido. Mas eu estou em pecado. Bom, se você não perder essa consciência de pecado, não trocar ela pela consciência de Jesus, pela Bíblia, confiando no que Deus fez e não no que você faz ou fez ou vai fazer ou está fazendo. Se você não trocar isso, você não entrará no reino de Deus. Porque não é pelo que você fez e está fazendo ou vai fazer. Mas eu estou amigado, amancebado, eu estou com alguém assim. E Deus não sabe disso. Deus sabe disso. Agora você é que tem que ter consciência disso e se apegar ao que Deus diz. Eu sou salvo. Ele me salvou. Eu estou salvo. Na condição que eu estiver. Eu não posso olhar para mim e a minha condição ser maior do que o sacrifício de Jesus. Isso não existe. Isso é uma tolice se você fizer assim. É só simplesmente um tolo.